Vejo um polegar positivo, estamos no ar em outro formato. O Departamento de Tecnologia do clube segue inovando não somente na abertura, mas em nova programação. Começa agora o episódio 1 do Clubin. O que é o Clubin? Eu explico. É uma oportunidade de imersão, de investimento. Estamos aqui para discutir em um espaço curto de tempo, focado de tempo, muitas vezes uma tese, uma ação ou um setor com especialistas do assunto. Então, resenhas de carreira, histórias, oportunidades, visões, estamos lá na mesa central do clube. A mesa do Clubin, ela é focada e o tema de hoje não poderia ser diferente. Para estrear, a gente traz aqui tecnologia e inovação. Deixa eu apresentar os convidados que estreiam o Clubin, também conhecido como as cobaias, que estão gravando o piloto. Carlos Eduardo Cerqueira, Head de Análise, Head de Research do BTG Pactual, mais conhecido como Cadu. Cara, que bom te ver aqui, estreando o Clubin. Que coragem, por livre e espontânea pressão, você está aqui convidado na mesa do Clubin. Seja bem-vindo, cara. Ô, Daniel, um prazer estar aqui com o Thiago, com você, é muito legal e vamos com tudo, vamos falar de temas de investimento, foco, inovação, 30 e trazer para o pessoal boas ideias. Na boa, o que a gente Vamos precisa saber para começar a dar os primeiros passos de investimentos nesse setor que não para de crescer, cara. Tech e inovação. Thiago Kapulskis, gestor de ações global da Apex Capital, que já participou aqui também do clube com o Fábio Spínola, episódio 8, Fábio Spínola nos brindou aqui na resenha, na mesa central do clube, e agora Thiago Kapulskis vem na mesa do Clubin discutir tech e inovação. Seja bem-vindo, Thiago. Muito obrigado aí, um prazer enorme estar aqui com vocês, o pessoal da Exame, o Cadu, que foi meu chefe no passado, né? Então, uma honra aqui estar sendo entrevistado pelo chefe, é porque alguma coisa a gente fez de certo, né? Mas é um prazer enorme mesmo. Prazer é todo meu, porque isso, imagina. E o Departamento de Tecnologia e Criação do clube da Exame Invest já estava com esse formato na cabeça e falar, cara, vamos pegar 30 minutos e discutir uma ação, um setor ou uma classe de investimentos. E a gente quis começar com Tec e Inovação até para aproveitar a agenda do Cadu, que fica em Nova York, tocando lá o BTG em Nova York. A gente falou, não, o Cadu vai estar aqui essa semana, então vamos começar com ele. O Cadu, você é responsável por todo o time de análise do banco, mas se dedica ao setor de Tec e Inovação, não é isso? Exato, a tecnologia está debaixo da minha cobertura direta e acho que é por isso. Aliás, o Thiago trabalhou junto comigo desenvolvendo a cobertura de tecnologia no banco na época, foi o grande impulsionador. E aí a gente aqui agora está junto, ele vai dar uma aula para a gente, sabe muito mais do que eu sobre o assunto, vai dar uma aula para a gente. Eu não sou grande expert do setor, mas até levanto a bola aqui para o Cadu começar a explorar esse bate-papo com o Thiago, cara. Bom, como um mero consumidor, né, que hoje todo mundo consome tecnologia de algum jeito, de alguma forma, para dar esse pontapé inicial aqui de discussão, cara. Alguns temas que me vêm na cabeça, assim. Primeiro, essa grande correção de tech lá fora, e vamos colocar aqui talvez um papel que una todo mundo que está nos ouvindo, Facebook. O que se passa agora nessa reavaliação de Facebook, também trazer metaverso. Explica pra gente o que é isso, onde é que está o valor disso, qual o potencial disso como investimentos e até valores astronômicos que a gente começa a ver surgir em volta de metaverso. Não sei, Cadu, o que mais aí? Essas correções de Amazon também que a gente tem visto. Cara, outra coisa também, cibersegurança. Bom tema pra gente discutir. Os americanos fora do ar. Tensão de Rússia e Ucrânia também sempre pega essa questão de ataques de hacker, cibersegurança. Dá o pontapé inicial, Cadu. Vamos começar. Ou se tem algum outro tema fora desse aspecto? Acho que esses temas são ótimos. Vamos começar com o Facebook, que reportou resultado algumas semanas atrás e a ação na manhã do resultado caiu 250 bilhões de dólares em algumas horas. E aí o Thiago sentido, Thiago? Foi demais. Como é que você está vendo isso como analista ali do setor? Cara? Não, a pergunta é ótima. Vamos lá. Acho que vamos dividir em duas partes, né? Primeiro vamos falar do que aconteceu, né? Por que caiu, o que estava lá e depois o que fazer, né? Com o Facebook, com o Meta, né? Sim, eu tenho até dificuldade de falar o nome novo, mas vamos lá. Todo mundo entende. O que aconteceu, né? O Facebook, ele já vinha com uma expectativa de desaceleração, né? Matematicamente falando mesmo, né? Por quê? O ano de 2020 tinha sido um ano mais fraco para o Facebook, né? Ele não foi um dos grandes beneficiários do Covid. Ao longo de 2021, o Facebook teve uma recuperação bem importante nos seus resultados, né? Principalmente com uma aceleração de receita. Teve trimestres que chegou a crescer mais de 30% ano a ano a receita do Facebook. E a gente até lá já esperava uma certa desaceleração, né? Em algum momento desse ano.
O que aconteceu? Na noite do resultado, apesar dos números reportados pelo Facebook terem sido dentro do esperado, ele trouxe o guidance, né? Ou seja, uma expectativa... A orientação. A orientação, exatamente. Para o próximo trimestre, que é o primeiro, muito abaixo do que o mercado esperava, né? Então, de 3% a 11%, o mercado esperava alguma coisa como 15%. E aí ele explicou o seguinte, olha, tem 3 efeitos aqui dentro dessa expectativa menor. Um efeito é o efeito matemático, né? Que todo mundo já esperava. Sim. Olha, eu cresci muito no ano, é natural que o outro ano ele vai crescer menos. O segundo efeito é um efeito mais técnico, mas que todo mundo aqui deve ter tido uma familiarização, né? Que é as mudanças, né, dentro da Apple em relação à captura de dados, Sim. né? Então, muita gente que eu acho que está assistindo aqui, né, tem celular iPhone, ou tem iPad, ou tem algum outro device Apple, e deve ter recebido lá no meio do ano passado uma mensagem, né? Olha, você permite que seus dados continuem sendo compartilhados com os aplicativos, etc. E muita gente disse não, né? E quando as pessoas dizem não, o que acontece? Os dados que a Apple disponibiliza, eles passam a ser não individualizados, né? Então, a qualidade dos dados que vão para o Facebook, não só para o Facebook, para o Snap, para o Pinterest, ou para quem quer que seja que está usando aqueles dados, ele vem numa qualidade pior, e isso tem 2 efeitos técnicos, tá? Um efeito é o efeito que eles chamam de retargeting, né? Principalmente targeting e retargeting, que é um efeito que também todo mundo deve estar familiarizado aqui, né? Que não sei se vocês já fizeram isso, ou quantas vezes já fizeram isso, mas já foram lá no Google ou em algum lugar e procuraram lá um produto. Eu tô olhando aqui uma raquete de tênis. Aí você vai lá em todos os sites que você entra, tem raquete de tênis, raquete de tênis, raquete de tênis, raquete de tênis. Então, esse tipo de propaganda, ele depende muito desse dado individualizado. Então, esse tipo de produto do Facebook teve um impacto. E o impacto maior até do que esse é o impacto que o pessoal chama de measurement, né, ou medição, que é o seguinte, com os dados individualizados, o poder, realmente o grande poder que o Facebook tem é o de falar o seguinte, ó, Cunha, eu tenho um bar aqui, eu quero fazer uma propaganda e realmente trazer muita gente, etc. E você consegue, com as ferramentas lá, ter essa medição muito precisa. Muito granular. Falar o seguinte, ó, eu vou gastar aqui R$10 mil e eu vou ter tanto de receita aqui, e, cara, e vai muito próximo disso. Mas com a importância que é os celulares Apple, né, em relação à receita total, algumas verticais, mas principalmente para consumidores de mais alta renda. Nos Estados Unidos é muito forte, né? Exatamente, Cadu, exatamente isso. E então o que acontece é que essas medições elas pioraram muito. E aí você teve um efeito que foi o seguinte, as grandes empresas, pega uma Unilever da vida, ela consegue dar um jeito nisso, porque ela tem gente lá, ela tem departamento de marketing. Agora, o cara que tem o bar lá da esquina, ele tá perdido. Então, como o Facebook tem muita gente que é pequena e média empresa que faz publicidade lá, né? Esse público acabou sendo bastante prejudicado. Então, eles falaram o seguinte, ó, esse público foi muito prejudicado, então, poxa, eu não vou conseguir entregar, eu vou entregar algo menor do que o esperado, né? Aí tem um efeito, tá? Depois eu posso até falar mais, que poxa, é verdade que tem esse problema, mas esses caras estão tendo um monte de outros problemas, que é falta de produto para vender, pelo problema de cadeia de suprimento, etc, etc. E tem um outro problema, que é um terceiro, que talvez seja até o mais grave de todos, que é a concorrência com o TikTok. Eles têm tido difícil para o Facebook crescer o número de usuários já há algum tempo, né? Exatamente. Foi o primeiro trimestre que teve um não crescimento, né, no número de usuários dentro do Facebook, né? Então, isso na verdade é uma evidência, né? Talvez não dá para dizer que é uma evidência super forte da concorrência, mas é que está chegando ali num momento complicado. E o Facebook citou, se eu não me engano, foram 25 ou 28 vezes a palavra competição dentro do conference call de resultados do Q4. Então, o que acontece? Muita gente olhou e falou, realmente complicou, né? Porque, o TikTok tá lá, todo mundo sabe que ele tá fazendo um bom trabalho em short videos, que é um negócio que tem engajamento grande, né? Esses vídeos rápidos, etc. E aí teve essa outra preocupação. Olha, realmente, poxa, será que o Facebook vai começar a perder usuário, a perder tempo, etc. de uso?
o Facebook está lançando o Reels, né? Eu só estou falando aqui, mas acho que todo mundo conhece. Que é o do Instagram. Que é o do Instagram, o formato Short assim. Videos, né? Fazendo rollout para o Facebook, para a família de aplicativos como um todo. Isso também tem um efeito negativo, porque você está jogando o cara que está lá numa propaganda que ele monetiza para um negócio que no inicial ele não vai monetizar, né? Porque você vai colocar lá o Reels, você não vai querer colocar com propaganda, senão o cara não vai engajar lá no Reels, pelo menos por um tempo. Então, esses 3 efeitos é o que aconteceu com o Facebook. Então, em resumo, teve um efeito matemático De base. Você teve um efeito das questões da Apple, da política de dados, e você teve um efeito de competição. Agora, o que foi o de interessante, tá? Que aconteceu depois até do resultado do Facebook? O Snap reportou o resultado, né? Na noite seguinte. O Snap, se o Facebook caiu ali seus 25, o Snap também caiu seus 20, né? Na noite do resultado do Facebook. Porque o Snap depende mais dessas ferramentas da Apple do que o Facebook. Só que sabe o que aconteceu? Que foi muito interessante. Ele reportou na noite seguinte, 24 horas depois, um resultado super forte. E aí ninguém entendeu nada. O papel subiu 60% na noite do resultado. Aí falou, mas caramba, o que tá acontecendo aqui? Porque o cara que era para ser prejudicado não foi. O cara que não era foi. Enfim, o que aconteceu? Então, qual que é o resumo? E aí olhando para frente, né? Como é que a gente vê, como é que a gente lê essa história? De um lado, a gente acha que de fato ele está sendo prejudicado por essas questões da Apple, tem uma questão de competição. Mas tem também um efeito mix, que é esse efeito de que, ele pode chegar e falar, tem essa questão da ID feia, a Apple tá complicada, mas ele pode jogar um pouco mais disso. Falar, poxa, realmente tá complicado, mas também tem esse efeito do cara que tá lá, que não tá conseguindo vender porque não tem produto, etc, etc. E ele também pode estar jogando um pouco mais e falando um pouco mais de competição. Agora, por que ele faz isso? Porque o Facebook está muito sob pressão dos reguladores, né? Sim. Então, tem um processo rolando, né, do FTC, que é o equivalente aqui ao nosso CAD, né, contra o Facebook. Dentro desse processo, o FTC, ele afirma que o Facebook é um monopólio, ou seja, não sofre competição. Então, é natural que ele vá lá e fale 25 vezes a palavra competição para tentar colocar o seu argumento. Então, o que a gente acha lá é que é um meio do caminho. De fato, está mais fraco, mas talvez não seja esse grande exagero. E quando a gente olha para os múltiplos, né, faz um valuation simples do papel, o papel está negociando a 12 vezes PI sem caixa. Você tira o caixa. Se não tira o caixa, sei lá, 14 vezes PI 2022. Então, assim, a gente acha que tem muita coisa já nesse preço. Existem riscos, obviamente, né? Riscos do FTC, riscos do próprio competição, etc, etc. Mas a gente acha que é um papel interessante, uma das melhores franquias que existe em tecnologia, uma empresa extremamente rentável, vai colocar só em recompra de ações 45 bilhões de dólares. Ou seja, tem muito dinheiro lá para o negócio acontecer, e o Zuckerberg, com todos os problemas que ele já teve, né, etc. Não é uma pessoa que... Ele é odiado por muitos, né? Mas é um cara que a gente tem que tirar chapéu muitas vezes para execução, né? O cara conseguiu entregar. Então, Thiago, parece assim, lendo o final do seu comentário, parece que já precificou muita coisa e a partir de agora a gente deveria começar a esperar alguma recuperação. E aí eu vou lançar outro tema. Como é que toda a questão de metaverso pode ajudar o Facebook, ou pode contribuir para o resultado do Facebook a partir desse momento? Quer dizer, parece que tem muita coisa negativa no preço, já está barato, já está ajustado, e de repente já tem alguma cereja nesse bolo aí que pode ajudar esse resultado para frente? Tá, ótimo ponto. Metaverso seria um trunfo aí que o Facebook ou Meta tem na manga para mostrar aí para frente? A pergunta é boa. Antes de falar de metaverso, só vou colocar um pontinho a mais. Eu acho que os próximos 6 meses são meses difíceis para o Facebook, porque a gente não vai saber muito, vai ter muito dado. Realmente o Reels está indo bem, não está indo bem. Não, então, os 3 pontos que você levantou ainda tenderão a jogar contra ainda no curto prazo. Tenderão a jogar contra. Então, o curto prazo ainda é um pouco difícil, mas o longo prazo, olhar 12 meses, alguma coisa um pouco maior, parece interessante. Acho que dentro desse ponto de vista tem o metaverso, né? Então, acho que quando a gente olha para o Facebook de um modo estrutural, ele é uma plataforma que faltam 2 coisas lá. Uma coisa é o seguinte, dentro dessa parte de medição, né? Poxa, imagina uma situação que eu consiga vender o meu produto e encerrar o ciclo de venda do produto dentro da plataforma.
Então, olha o seguinte, eu vi lá um vídeo, já comprei da loja, já paguei via WhatsApp. Então, não tem discussão, eu vendi, tá tudo feito lá. Então, esse é um dos lados que o Facebook está indo, que é o lado de social commerce, etc., com várias ferramentas. O outro lado é esse lado do metaverso, que ele tem, acho que 2 histórias aí. Uma história é o seguinte, quando você pega a história de todas essas plataformas, a ideia principal ou maior, no final do dia, é você monetizar um número, um tempo, né, cada vez maior do usuário lá dentro. Então, se ele gasta, é melhor ele gastar 6 horas do que 5 horas, 7 horas do que 6 horas, etc, etc, etc. E o metaverso é quase que você levar o limite desse T a infinito nessa história, né? Cara, tem gente que quer morar no metaverso, etc, etc, né? E o outro lado é que o metaverso, em tese, ele vai ser uma internet mais aberta. Pelo menos essa é uma das teses principais. Então, nessa história da dependência da Apple, é muito possível que você não tenha lá dentro a App Store para você ter que estar na mão dos caras. Então, você pode ter um negócio aberto em que você, como o Facebook, a gente já fez muita conta lá na Apex, né? Não é do lado do hardware, né? Não é do lado do óculos que ele vai ganhar dinheiro, do lado que ele vai ganhar dinheiro, muito provavelmente, é a parte de advertising, que em vez de gastar 7, 8 horas, vai gastar 16. E num lugar onde essa captura de dados, onde esse ecossistema ele seja mais aberto e menos dependente dessas outras plataformas. Então, é um tema interessante pra caramba, é super early stage, a gente acha que o Facebook tem uma vantagem que é de ter começado antes, né, nessa jornada do que várias outras empresas, né? Quando você olha para o evento que eles fizeram no Metaverso, tem muita coisa avançada lá, tem várias parcerias, e você vê outras empresas adjacentes interessantes, né? NVIDIA, que é uma empresa que a gente gosta bastante lá, criando toda a arquitetura, né, de GPU. Você tem outras empresas que estão criando ferramentas, né, para criação lá dentro, como o Unity, por exemplo, algumas outras empresas. Então, você tem um conjunto de empresas interessantes, mas o Facebook está fazendo um trabalho que a gente julga muito, muito bom, mas obviamente que a gente vai levar alguns anos aí pra gente descobrir exatamente os frutos aí do metaverso. Eu sei se você tem mais algum ponto para fechar esse ponto aí de Facebook e metaverso. Fechar já. Eu ia comprar uma casinha perto do Snoop Dogg, mas pô, os preços você viu o precinho, né? Promoção. E não parcela, não dá para parcelar em 10 vezes. Dar, 2,5 milhões de dólares, um terreninho no metaverso. Dá, Cadu? Vale não? Não dá. Pode ser que vale. Se bem que o real estate de Nova York não é muito diferente disso. Não é muito diferente, não, é verdade. Mas, Thiago, para fechar, assim, pelo que eu entendi, cara, obrigado pela aula. Então você tem Facebook, assim, compra o Facebook. Sim. Eu confesso que a sua aula foi tão boa, sua explanação quebrando nesses três. Também o Facebook, não? Cara, não sei, eu fiquei mais reticente. Eu tô quase comprando, eu fiquei mais assim no momento de, cara, às vezes de pontos de inflexão, né? Quando você vê que um ponto de inflexão incumbente começa a dar sinais de porque os 3 pilares que você colocou, efeito baixo, tudo bem. O tempo cura, vamos dizer assim. Mas agora, a política de dados, acho que pode ser meio game changer e competição, às vezes, uma hora chega, né? A gente vê, a história mostra a tecnologia, grandes incumbentes hoje viraram passado que você nem lembra mais. E às vezes você tá nos early stages de uma grande transformação dessa, assim, não sei. Um pouco mais. Esse eu acho que é o bear case pro Facebook, assim. Né? Acho que se tivesse que resumir, é um pouco por será que o Facebook é uma empresa de mídia ou é uma plataforma, dado que ele não consegue completar o e-commerce, né? Do jeito que ele é hoje, e que ele também está do lado dessas plataformas como a Apple. Então, assim, ele vai precisar de certa forma, se reinventar. A gente acha que tem muita coisa no preço. Então, vale o risco. A gente acha que vale o risco, mas mas é um investimento para os próximos 5, 10 anos, não sei, acho que tem empresas mais interessantes. Que eu vou querer saber disso no final. Cadu, passando para uma coisa que até a gente discute muito intensamente aqui no Brasil, todo mundo que passa até na mesa central do clube faz esses paralelos lá fora, que é e-commerce. Exatamente. Eu acho que esse é um tema excelente para a gente trazer para aqui. E eu ouvi do Thiago também. O que você acha a principal provocação para a gente fazer pro Thiago? Eu acho assim, que você vê o que a gente tem, como você bem falou, um monte de empresa listada no Brasil, umas performando muito bem, listadas no Brasil, listadas que operam no Brasil performando muito bem, e outras performando muito mal. E aí a gente viu um exemplo desse agora acontecer nos Estados Unidos, né? A Amazon reportou resultados, as ações explodiram
Shopify veio em seguida e reportou, as ações desabaram. Então, acho que, de repente, o Thiago podia dar para a gente um pouco de luz em o que faz essa diferença tão grande entre os vencedores no e-commerce e os não vencedores, né? Os que estão tendo mais dificuldade. Por que isso está acontecendo? Acho que esse é um bom tema para a gente debater aqui. E acho que você pode falar um pouco sobre Amazon e Shopify e a gente vai poder aplicar nos exemplos que a gente tem aqui no Brasil. Né? Não, tá ótimo. Acho que assim... Primeiro lugar, eu como analista e gestor olho muita coisa, né? Então, olho empresas de tecnologia nesses setores todos que a gente conversou aqui, olho empresas de saúde, olho empresas de automação, olho um monte de coisa. Eu acho que de tudo que eu olho, a empresa que executa melhor o que ela faz, de tudo, é a Amazon. Tá? E eu acho que esse é talvez o grande diferencial que explique essa diferença, né? Que você comentou, né, Cadu, da diferença da performance dos papéis, né? Então, o que sempre foi o game da Amazon, né? A Amazon sempre foi uma empresa que ela fez investimentos muito grandes e muito antes dos seus concorrentes, né? Ela consegue navegar em cima desses investimentos, né? Seja em fulfillment, em transportes, né? Tem uma frota de aviões enorme, própria, está se tornando um business que deve ser já maior do que a UPS nos Estados Unidos em distribuição logística. É impressionante, de fato. É incrível o que os caras fazem. E o que acho que explica bem o que está acontecendo agora, né? A Amazon ela passou por um momento na pandemia muito bom do ponto de vista de receita, mas caótico do ponto de vista operacional, né? Porque de uma hora para outra a demanda explodiu, você não conseguia ter espaço para atender essa demanda, você não conseguia ter gente para atender essa demanda. E os investimentos que a Amazon foi fazendo ao longo desse tempo, né? Eles maturaram agora. Então, quando você olha para a alavancagem operacional, que ela cai no curto prazo, né? Porque você sai lá dos 100% da tua utilização para um outro patamar e depois ele volta para esse novo patamar, mas o investimento está lá feito. E quando a gente olha para a parte de labor, né? E a gente vê claramente nos Estados Unidos falta, né, gente para um monte de coisas, né? Tem mais gente procurando, tem mais vagas de trabalho abertas do que gente procurando emprego, né? E quando você olha para a Amazon pagava $11, $12 a hora do trabalhador no início da pandemia, agora está pagando 18, né? Caramba. Só que por que tudo isso é interessante? Porque ela fez todos esses investimentos, ela se preparou para esse momento antes da concorrência. E agora ela está realmente conseguindo capturar esses ganhos. Então, conforme o e-commerce se recupera agora, né, de um efeito base de novo, sim, né, sim. Porque não é que teve uma queda relacionada a um problema estrutural do e-commerce, ela está com essa infraestrutura pronta. Por que o resultado do Shopify foi tão ruim? Porque o Shopify, ele está há alguns anos atrás da Amazon e ele chegou nesse resultado e ele falou o seguinte, infelizmente eu tinha um programa piloto, né, de fulfillment, etc. Agora eu vou ter que expandir esse programa, mas eu vou ter que fazer um investimento enorme. Tão enorme que o meu EBITDA vai lá para 0, né? Pelo menos é o cálculo que a gente fez. E aí isso é um problema porque no Shopify você tem uma dúvida, né? Porque o Shopify ele é visto como uma empresa de software, né? Que é um setor asset light, os múltiplos são altos. Agora, poxa, caramba, será que se esse cara fizer o fulfillment, será que se ele tiver que fazer toda a estrutura que a Amazon tem, ele vai continuar sendo visto como uma empresa de software? Ou será que ele vai ser visto como uma empresa de e-commerce? E aí quando a gente olha, por exemplo, para os múltiplos, né? Um Shopify já negociou 40 vezes receita no pico da pandemia, hoje negocia ali umas 12, 13 vezes receita, mas você pega uma Amazon, negocia 3, 4 vezes receita. Mesmo que esse cara negociar um prêmio para crescer mais, você tem uma possibilidade de queda relevante. Então, assim, esse resultado do Shopify, o próprio resultado do PayPal, que vem sofrendo também nos últimos trimestres, né? Acho que eles evidenciam muito essa qualidade de execução da Amazon. Porque, além de tudo isso que a gente falou, ainda tem a questão do pequeno comerciante que não estava conseguindo um produto, né? Quer dizer, poxa, o cara vai lá, o cara precisa vender de qualquer jeito, senão ele não paga as contas. Poxa, ele importa da China, a China está com problema de Covid, aí não tem os portos estão lotados, aí não tem espaço para fazer. Então, assim, quase que ele precisa da Amazon para sobreviver, né? Com essa rede. E então eu acho que esse trabalho que eles fizeram, que eles continuam fazendo, é muito interessante. E é essa evidência aí dessa boca de jacaré
que a gente acha que deve continuar pelo menos aí no curto prazo. E nesse sentido, uma discussão muito grande que tem no e-commerce é como é que, em que momento que as empresas conseguem fazer same-day delivery para qualquer coisa, né? E qual é o tamanho do investimento que você precisa ter, que você precisa fazer, como é que você precisa se posicionar para poder entregar o que é o sonho de qualquer consumidor, né? Que é pedir num dia, no dia seguinte o negócio está lá na sua porta. A diferença é muito grande de onde a Amazon está, o quão próxima ela está de poder fazer esses produtos dela versus os concorrentes? Acho que sim. Essa pergunta é muito boa, Cadu, porque quando você compara com Shopify, por exemplo, não tem comparação, né? Quando você compara com um Uber, um DoorDash, que já fazem isso em tese, mas fazem para verticais específicas, né? Esses caras em tese estão na frente. Mas ele não tem o fulfillment, ele não consegue garantir. Poxa, como é que o DoorDash vai concorrer com a Amazon, por exemplo, para entregar remédio, né? É muito diferente, né? Então, assim, essa questão do same-day delivery vai ser a próxima pernada, né? A próxima jornada de investimento da Amazon, né? Olhando para frente, eu acho que vai ser super... comum para vários produtos a gente receber, quer dizer, não aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos, quem sabe aqui um dia também, né? Receber em 4 horas, ou em 1 hora, ou em 2 horas, né? Que é um negócio espetacular. Aliás, esse talvez seja a próxima pernada do próprio e-commerce, né? Quando a gente olha o e-commerce ganhando relevância em relação ao varejo total, né? Por que ele ganha relevância em varejo total? Porque a cada passar desse tempo você tem um novo ciclo, né? E esse novo ciclo ele vai abrindo novos use cases, né? Então, poxa, hoje eu não consigo comprar um remédio que eu preciso em 1 hora ou 2, mas pode ser que daqui a 2 anos eu consiga. E aí um negócio que não existia essa possibilidade antes. Então, eu estou criando um mercado novo, de certa forma. E isso também é um pouco da mágica, né, dessas empresas de tecnologia e inovação, né? Tiago, pela sua explanação, mesmo com toda a performance de Amazon, eu arrisco dizer aqui que você ainda tem, se você ainda um investidor do papel. A gente gosta, sim. Eu tendo até me arriscar, que eu acho que vai ser a Big Tech do ano aí. Bacana. Eu acho que é uma mesmo empresa... Mesmo com um ambiente mais adverso para a tech, em termos de mercado, para o ano... Você ainda faz essa frase? Eu acho que sim. Interessante, em tech, porque é interessante, né? Eu trabalhei com o Cadu muito tempo olhando empresas no Brasil e tem algumas diferenças de você olhar fora, né? Até do ponto de vista de gestão. E o momentum fora do Brasil é um negócio muito importante. Então, assim, se a empresa está num momentum bom, ela está entregando bons resultados, você vai continuar vendo revisões para cima, já passou o período difícil... e a empresa é boa, assim, na pior das hipóteses, essa empresa, ela muito provavelmente vai outperformar o resto, né? Ela pode, talvez ela até caia, mas ela vai cair menos do que os índices. Então, a gente está bem positivo, assim, para a Amazon esse ano. Interessante. Vou só pegar um gancho que o Thiago falou aqui de e-commerce, para a gente fechar esse tópico de e-commerce. Ele falou, quem sabe um dia a gente vai ter esse nível de e-commerce no Brasil. Então, olhando no Brasil, quem seria uma pique, assim, para esse dia? Quem é que está mais na frente, assim, em termos de capacidade, ou de liderança, ou de penetração de mercado, ou de capacidade de entrega para ser aí e-commerce no Brasil, assim? O Brasil tem um pouco mais de dificuldade, porque eu acabo não olhando tanto. Mas eu acho que as 3 empresas são empresas boas, né? Tanto o Mercado Livre, quanto a Magalu, né? Quanto a B2W. Acho que talvez aqui no Brasil, já faz algum tempo que eu não olho, mas eu acho que você tem talvez tenha diferenças para esses mercados americanos, né? Onde a Amazon é muito dominante, tem o Prime, ela tem um sistema de logística próprio também, que faz uma diferença grande. O mercado aqui no Brasil, eu tendo a achar que é um pouco mais aberto, mas também não é um negócio para ter 10, 15 concorrentes, né? Então, e também como está num estágio anterior ao mercado americano, né? Em termos de penetração, etc., talvez você tenha ainda tenha mais anos, né, de crescimento que permite com que você tenha mais de um ganhador aí. Concorda, Cadu? Eu acho que tem. Sim, acho que o mercado brasileiro tem mais espaço, mas de uma certa forma a gente já começa a ver o mercado se fechando em torno dos principais players, né? Acho que cada vez mais a gente vai ver isso acontecer no mercado brasileiro. Acho que o Mercado Livre é muito bem posicionado, né? Tem uma participação de mercado muito grande. O Magazine também saiu, o Magalu também saiu na frente, tem uma posição forte. Mas é um mercado que vai gradualmente caminhando para ter menos players, né? Acho que não talvez caiba mais do que só a Amazon no mercado americano, mas não vão caber muitos também aqui, eu acho. Interessante. Então já passamos aqui pelo primeiro ponto. Facebook, metaverso, toda essa inovação que está acontecendo aí, mídia ou... Qual foi o outro tópico que você falou de Facebook? Ele está sendo visto como mídia?
mídia, metaverso, ou plataforma. É uma plataforma ou não é plataforma, né? Perfeito. O segundo de e-commerce e o terceiro que também a gente já tinha levantado aqui, que tem uma demanda crescente de cibersegurança, não só por estarmos percebendo exemplos no Brasil, cara, empresas aí bastante tradicionais ficando completamente fora do ar por dias, mas como também a própria escalada geopolítica de Rússia e Ucrânia trazendo num radar aí ataques hackers. Para fechar esse bate-papo do clubinho aqui, cibersegurança, Cadu, o que você daria o ponto inicial aí para então, Thiago? eu acho que você tocou em alguns pontos importantes. A gente teve alguns eventos de cibersegurança no mundo que são de cair o queixo. Assusta, né, o pipeline, o gasoduto lá nos Estados Unidos, que faltou gasolina, porque o pipeline ficou fora do ar um tempo. E aqui no Brasil a gente está tendo vários casos, quase toda semana a gente tem um caso grande, né? Impactando algumas empresas grandes, não são empresas pequenininhas, são empresas que teoricamente poderiam investir em cibersegurança. Então acho que a questão... E agora ainda tem essa questão da Ucrânia com a Rússia, quer dizer, cibersegurança, espionagem guerra cibernética, né? Então eu acho que se o Thiago puder falar um pouco para a gente assim, sobre o que... Primeiro, como é que as empresas têm que fazer, né, para se proteger, o que está acontecendo, como é que faz para evitar que isso aconteça e falar um pouco, se puder, também de Rússia e Ucrânia, que é um tema mais delicado. Não, vamos lá. Esse tema é fascinante. A gente ama estudar esse negócio lá na Apex mesmo. Assim, a gente olha bastante. Acho que assim, algumas coisas. Primeiro, quando você olha todas as pesquisas que a gente vê com CIOs, né, os CTOs, os Chief Technology Officers, Chief Information Officers, sempre o cibersegurança está entre os 3 tópicos mais relevantes dos budgets, né? Então, a gente tem visto, inclusive, ele ganhar relevância e uma aceleração também dos budgets, né? Do crescimento dos budgets para cibersegurança nos Estados Unidos, na Europa, na verdade, no mundo todo. Dentro disso, o que na verdade mudou, né? Porque desde o início da pandemia, o número de ataques ele aumentou muito e a sofisticação dos ataques aumentou muito. E essa palavra sofisticação, ela é muito relevante, né? Então, o Cadu comentou, né, de Americanas, teve JBS, né? Teve Colonial Pipeline. No ano passado, retrasado, acho que foi final de 2020, teve a invasão em vários departamentos do governo americano, né? Inclusive na agência nuclear americana, né? Então tem aquele risco. Poxa, mas será que o pessoal pode pegar as armas nucleares e tal? Pode ficar tranquilo que as armas nucleares ficam sempre offline por causa desse risco. Mas você podia ter um ataque para ver a câmera lá, o cara entrar na câmera e conseguir ver os mísseis. Então é um assunto fascinante mesmo, né? E de fato, o que acontece? Quando a gente conversa com todo mundo na indústria, né? A principal tendência é você ir para uma arquitetura, ou transformar as arquiteturas, né, das empresas para o que a gente chama de Zero Trust, né? Ou seja, eu não confio em ninguém. E dentro desse eu não confio em ninguém, você tem uma série de ferramentas que mudam. Então, por exemplo, você tem... segurança para nuvem, por exemplo. Você tem EDR, XDR, né? Que são ferramentas específicas, tipo CrowdStrike ou SentinelOne, que são 2 empresas, inclusive, que a gente olha lá. Você também tem novas ferramentas de observação, né? De você... Como se você tivesse um radar dentro da empresa, né? Para você ver onde que estão as coisas, onde não estão, né? E também muitas ferramentas, porque o número, uma outra coisa que mudou com a pandemia foi o número de pontos de contato, né? Então tem muito mais laptops, as pessoas trabalham com muito mais iPads, telefones, e essas redes não estão mais dentro do escritório, né? Então essa questão do Zero Trust se torna mais importante. Eu não tenho mais o castelo fechado, como o pessoal brincava, né? Colocava o firewall, né? Tinha aquelas coisas gigantes. Não dá mais, porque o cara tá em casa, o cara viaja. Quer dizer, você precisa ter essas soluções também para o que a gente chama tecnicamente, né, de endpoint security. Então, é um setor muito interessante, é cheio de produtos, cheio de empresas. A gente lá gosta, por exemplo, de Palo Alto Networks. A própria Microsoft, que se tornou a maior empresa de cibersegurança, né, do mundo em receita, também cresce pra caramba. Mas é um setor, a gente pode... Um dia a gente marca um programa, fala 1 hora só de cibersegurança. E os russos, só que você perguntou, Cadu, Rússia e Ucrânia. A Rússia é um hub, né, de hackers. Assim, tem muitos ataques que vêm da Rússia, etc. Até teve uma prisão no mês passado, que foi uma das maiores prisões lá, que foi feito lá na Rússia. E tem alguns ataques que foram feitos contra a Ucrânia agora também. Então, enfim...
Então tem muita coisa rolando, e essa guerra Rússia-Ucrânia certamente tem uma guerra ali por baixo dos panos, que é essa questão de cibersegurança, que já tá... A gente tem dúvida, né? Se vai ter a guerra ou não vai ter física, mas a guerra cibernética já tá acontecendo. Várias dessas empresas que você mencionou, inclusive, americanas, a gente usa no banco. A gente usa na nossa proteção, na nossa rede de proteção, em vários pontos da rede. A gente trabalha com Microsoft, com CrowdStrike, com Palo Alto, tá todo mundo lá em um lugar ou outro, estão ajudando a gente a se proteger também. Show, Acho interessante, cara. Até porque eu tô aqui anotando a minha carteirinha já dos 3 tópicos. Eu já tô botando aqui Facebook, Amazon, agora Palo Alto, Microsoft. E aí, para complementar, Thiago, o que eu complemento aqui nessa carteirinha, principalmente com o que você falou no início, quando você estava explicando o Facebook, que você falou, Facebook eu gosto pelo preço, eu gosto pela simetria, então tenho investimento ali, mas talvez não fosse o papel para eu pegar realmente para ser o grande case, o grande caso aqui de investimento nos próximos 5, 10 anos em tecnologia. O que seria, cara? O que você está olhando ali? Acredito eu muito mais nos Estados Unidos. O que você está vendo ali de fronteira de empresas que estão surgindo, que realmente tem o potencial para uns anos de 5, 10 anos vir a se tornar um novo Facebook, uma nova Microsoft, assim, o que você está olhando? Então, eu vou te dar uma resposta diferente, porque a Amazon e a Microsoft seriam dos que eu falei, eu já falei. Perfeito. Mas aonde eu acho que tem as maiores oportunidades olhando para 5, 10 anos é saúde. É um negócio que a gente se dedica muito lá na Apex. A gente tem investimentos na área de terapia celular higiênica, mRNA, diabetes, a gente tem biópsia líquida. Daria para falar um programa aqui só de saúde. Mas tem 2 empresas que a gente investiu bastante nos últimos 2 anos. Foram empresas que foram muito bem. Foram a Thermo Fisher e a Danaher. Elas são empresas que produzem equipamentos e reagentes para a cadeia inteira. Então, desde uma universidade que está procurando uma molécula lá específica, até uma Moderna. Achei a vacina, precisa produzir bilhões de vacinas. E a gente tem um pipeline gigantesco. Então, os budgets do governo para a saúde estão aumentando muito nos Estados Unidos. Recursos para pesquisa médica, novidades, né? Até eu conversei com o Cadu outro dia de imuno-oncologia, né? 40% dos recursos de pesquisa médica vão para oncologia, dos quais 90% vão para esses tratamentos novos que usam as próprias células do corpo para combater o câncer. E, cara, tem um monte de coisas dentro disso, assim, um monte de subtemas dentro desses temas. Então, assim, saúde é fascinante. Por todos esses pontos, a gente está tendo uma população que está ficando mais velha no mundo inteiro, né? O problema demográfico. Então, assim, é um terreno muito fértil para investimento de longo prazo, assim. Legal. É o que chamam lá de biotech? Biotech é uma pequena parte... subgrupo do health tech. É um subgrupo. Você tem Life Science Tools, você tem MedTech, você tem um monte de coisas. Perfeito, cara. Thiago Capux da Apex Capital, muito obrigado, cara. Espero ver você mais vezes aqui no Clubinho. Cadu, sempre também quando vier de Nova York, cara, puder prestigiar Vai aqui ser um prazer. Esse novo programa que nasce também como um subproduto aqui do clube, que é para fazer uma mesa mais dedicada, mais tensa e intensa aqui de um tópico de investimento que acho que não poderíamos começar melhor aqui com Tech Inovação, cara, com Cadu do BTG, Thiago Capux da Apex. Muito obrigado. Nos vemos no próximo Clubinho, galera. Obrigado. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Daniel. Valeu, cara. Valeu.